Conta pra gente essa história, a gente tá extremamente ansioso pra escutá-la. Bem, eu vou contar uma história que fala de sonhos e fala dos verdadeiros tesouros que a gente tem. Aqueles tesouros que ninguém pode roubar de nós. E para começar, eu vou cantar um trechinho de uma música, porque a gente precisa preparar o coração, a mente e principalmente a alma para receber essas palavras que há tanto tempo são ditas. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança, venerando a noite. Era uma vez um homem que vivia sozinho na sua casa pequena, bem simples. Quase não tinha nada. Um fogão a lenha, uma palha para deitar. E ao redor de sua casa tinha um terreno onde ele cultivava a terra, plantava algumas coisas, mas era uma terra seca. Às vezes, a única água que regava aquela terra eram as lágrimas dos seus olhos. Só que perto da casa dele havia uma árvore enorme e que ele se deitava ali para descansar depois do almoço. E toda vez que ele se deitava ali, ele tinha um sonho. E o sonho era assim, que ele ia caminhando, 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 até chegar no pé de uma montanha. Aí ele subia, subia, e lá de cima, quando ele olhava, ele avistava uma pequena cidade. As casinhas, todas iguais, apenas com cores diferentes. Na frente, uma varanda, e nas janelas, flores. E para chegar na cidadezinha, tinha um riacho e uma ponte. E ele ia descendo, descendo aquele morro. E aí subia na ponte. E aí no meio da ponte, ele encontrava um baú cheio de tesouros. Pedras preciosas, colares, coroas. E aí ele acordava. E aí um dia, depois de algum tempo, ele pensou, só pode significar alguma coisa esse sonho. E eu tô aqui nessa pobreza, nessa vida difícil. Já estava envelhecendo. E aí ele entrou dentro de casa, pegou um saco, colocou alguns pães velhos e pegou a estrada. E ele caminhou, caminhou, passou por vales, cidades, até que ele chegou no pé de uma montanha. E ele subiu, 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 até que lá no topo, quando ele olhou para baixo, a cidade, igualzinha do sonho. As casinhas coloridas, do mesmo formato, as flores na janela, a varanda na frente. E ele desceu, desceu correndo, e aquele riacho com águas cristalinas. E quando ele pôs o pé na ponte, o coração dele batia forte. E quando ele chegou no meio da ponte, tinha um mendigo. Um homem, morto de fome, deitado ali. E aquilo deixou ele indignado. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou debaixo da ponte. Até que, muito cansado de tudo, ele subiu na ponte, abriu os braços, fechou os olhos e pulou. Mas ele sentiu que alguém agarrava suas pernas e puxou ele de volta para a ponte. Era um mendigo. E o mendigo olhou para ele e falou assim, o que você está fazendo? Vai tirar a sua própria vida? O que é isso? Tá louco? E ele falou, olhou para o mendigo e falou, que vida? E aí ele contou que todo dia ele tinha o mesmo sonho, que ele encontrava um tesouro naquela ponte, e que aí não tinha tesouro nada, e que ele ia desistir. Aí o mendigo falou, rapaz, toda vez que eu deito aqui nessa ponte, bem aqui nesse meio, eu sonho que eu estou num lugar onde tem uma casinha muito simples. Em volta da casa tem um terreno, uma terrinha assim seca. Mais perto tem uma árvore enorme. E aí
debaixo dessa árvore. Eu começo a cavar. E eu acho o baú cheio de tesouros. Olha isso. Quando ele ouviu aquilo, ele abraçou o mendigo, deu um beijo nele e saiu correndo de volta. E ele subiu ladeira, desceu ladeira, passou vilas e cidades até chegar na sua casinha. Estava tudo igual. Ele entrou na casa, pegou uma pá e foi para debaixo da árvore. E ele cavou, 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 até que a pá bateu em algo. Era um baú. E dentro do baú tinha muitos, muitos tesouros. Ele pegou a metade, levou lá para o mendigo da ponte. E com o restante, ele viveu muito bem, todos os dias de sua vida. Tal encontraram, tal qual encontrei. Assim me contaram e assim vos contei. Ai, que Que lindo. lindo. Nossa, muito